Ok, Gilberto. Pode começar, viu, Gilberto? Por favor. Okay. Muito boa noite a todos os participantes do nosso grupo de estudo da série Nosso Lar. Este livro da agora, que é Os Mensageiros, o capítulo é o capítulo 9. A palavra está sempre aberta para aqueles que quiserem fazer algum comentário ao longo da nossa leitura e das nossas observações, e que a gente possa, então, a partir da leitura do capítulo 9, ouvindo impressões, acrescentar alguns pontos às nossas observações e à nossa forma de repensar, né, as nossas atitudes e aprender um pouco mais sobre a espiritualidade e o plano espiritual. Ouvindo impressões, vamos à leitura. É interessante, antes também, levando em consideração que ouvindo impressões, significa que o André Luiz estava com a orelha aberta às conversações que estavam sendo realizadas após a palestra que tinha sido feita e também as duas observações anteriores de médiuns falidos nas suas missões ou nas suas tarefas. E aqui nós vamos ver pequenas observações de outras pessoas que o André Luiz estava ouvindo. Então, vamos lá. Deixando a Celina em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamou uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amanso nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Pois bem, vamos pegar esse início agora, para que a gente possa fazer um comentário de, primeiramente, como que a gente terceiriza obrigações ou terceiriza culpas. No caso aqui, ela está reclamando alguma coisa Oi? Renata quer falar alguma coisa com você, acho que é porque sua imagem também está travada. É isso, Renata? Ah, é? Renata? É isso mesmo, Rosa. Nós não estamos te vendo, Gil. Sua câmera está fechada. Mas vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Estamos, te ouvindo. É porque, às vezes, eu acho que tem a ver com a minha internet, então. Tá, ok. Mas, de qualquer forma, estando ouvindo, eu vou dizer que é a parte mais importante. A imagem ainda está travada? Ou é porque eu estou parado? Sua câmera agora está fechada. A minha câmera está fechada? Tá. Está aparecendo seu íconezinho, sua foto. E agora, a minha imagem não está aparecendo? Também não. Mas o som tá ótimo.
E agora, minha imagem está aparecendo? Não. Ai, não estou entendendo, então. Eu não sei por que que a minha câmera... Eu não sei por que que a minha câmera não está aparecendo. Tem problema, então vamos continuar assim. Então. Tá bom, então. Vocês me desculpem pelo erro técnico aqui, Não, mas nada eu acredito que tem a ver com o meu celular. Apesar de que eu fiz uma grande limpeza nele, mas eu acho que ele ainda está com alguns problemas. Então, gente, eu vou fazer continuar o comentário, porque é importante a gente observar que muitas vezes nós culpamos todas as outras pessoas pelas nossas falhas, por alguma coisa que dá errado em nossas vidas. Porque a gente tem dificuldade também de assumir. Só um minutinho. É uma coisa importante também a gente saber, aqui no texto, ela menciona que quando ela queria trabalhar, o marido, o Amâncio, né, não se conformava. E aí surgiu a menção à neurastenia do Amâncio. Aí eu, curioso, fiquei assim, neurastenia, neuro é cérebro, né, e astenia é fraqueza. Então, fraqueza cerebral, alguma coisa assim. E os sintomas da neurastenia são... Isso aí é bom até a gente já saber, né? Porque, de repente, a gente também está assim. Dor de cabeça, esgotamento físico e emocional, dores no corpo, aumento de sensibilidade auditiva, visual ou paladar, alguma coisa assim que provoca incômodo, zumbido no ouvido. Se zumbido no ouvido fosse neurastenia, no meu caso eu já estava realmente em maus lençóis, porque eu tenho zumbido de ouvido dia e noite, noite e dia. Eu já convivo com esse problema. Tonturas, alterações no sono. Então, assim, esses sintomas provocam um desconforto muito grande na pessoa. E no caso, quando ela era chamada ao trabalho, o marido ficava mais neurastênico ainda, quer dizer, esses sintomas se agravavam. E a outra coisa era que ela menciona que o marido colocava até as filhas contra ela. Então, vai haver mais para frente, comentários sobre esse pretexto, ou esses pretextos, nós vamos ler. Mas nós vamos ficar nessas impressões aqui, e eu passo a palavra para quem quiser fazer mais algum comentário pertinente a essa parte do parágrafo, a esses 3 parágrafos. Ninguém? Então, vamos dar sequência. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Aqui, nesse caso aqui, esse comentário dessa companheira para essa velhinha, que agora nós ficamos sabendo que o nome dela é Mariana, foi no sentido de que
ela poderia arrumar tempo, que ela deveria ter cultivado o silêncio, mas nós temos vivido e convivido com muitas pessoas que a gente conhece, cujos maridos, cujos filhos, para a dissidência religiosa, eles não têm compaixão nenhuma e eles não aceitam. Então, assim, talvez pode ter sido para ela uma dificuldade que era contornável, mas para algumas pessoas que a gente conhece, por exemplo, o marido ser irracional, defensor de que na casa dele não entra o espiritismo, por exemplo, ou não entra o evangélico, ou entra uma outra religião que não seja a que ele esteja, ou ele seja, ele oponha muita dificuldade para isso. Graças a Deus, eu acredito que a maioria de nós já tem bastante abertura nesse sentido, e eu acredito que poucas pessoas, pelo menos que a gente não tem notícia, tenha essa grande dificuldade de poder exercer, né, as funções dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja protestante. Mas eu ainda creio que ainda há muita dificuldade nesse sentido. E, neste caso, essa Mariana, ela reclamou muito da dificuldade, e a outra sugeriu, disse que ela poderia ter conseguido vamos dizer assim, o apoio do núcleo familiar se ela tivesse trabalhado em silêncio e, principalmente, se ela exemplificasse. Talvez tivesse faltado a exemplificação. Aí, meu povo, alguma observação agora? Opa, pode ir. Ô Gilberto, hoje eu estava escutando uma live sobre apometria, e eu achei muito interessante, muitas falas boas, e uma das falas é que, assim, não está ligada à apometria, mas ligada a várias outras, espiritismo, a todas as doutrinas, religiões, enfim. Ele fala que a gente é mais importante, que a espiritualidade esclarece para a gente que é mais importante posso estar com chinelinha havaiana, posso estar com um pratinho de arroz com feijão e estar trabalhando do que eu ter 5 pratos de arroz com feijão, estar todo bonito e não estar trabalhando. Então, quando ela fala para a Mariana que se ela tivesse separado ali alguns minutos na semana, né? Então, me remeteu a essa frase, porque não é o quanto você tem, é o quanto você pode disponibilizar e a forma que você pode disponibilizar. Então, não adianta você ter igual a gente tem, às vezes, muito, 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 muito tempo e não faz nada. Às vezes, você pega aí alguns minutos, uma meia hora, uns 40 minutos e dedica, já não tem que esperar ter muito, né? De repente, ela ficou esperando a concordância dele, os filhos concordarem, porque é difícil mesmo essa situação dentro da família, é difícil você fazer algo, né, que vai assim na contramão do que a família pensa, mas acontece que nós sabemos que, conhecendo o evangelho, que a gente está certo, então você tem que lutar contra você mesmo ali, né? Você tem que falar, não, mas eu preciso seguir. Isso está lembrando também a Lívia, né? Do livro 50 anos atrás, esse? Que o marido também não concordava, que ela morre na Arena dos Leões. Renata, me socorre aí que você sabe qual que é.
Não sei se é 50 2 anos mil depois anos. ou 2.000 anos. Atrás, depois que vem os 50 anos depois, né? É. Isso, é mais ou menos isso aí, né? Então, é preferível a gente servir um pouquinho só do que ficar esperando um prato cheião que a gente nunca vai ter para oferecer. Hein? É isso aí. Renata. É algo que me ocorreu também nessa fala dela, é porque às vezes a gente. São várias situações, né? A gente pode se identificar aqui em várias situações. Pode ser aquela situação onde ela se dedicava ou se vestia, né, dos trabalhos que ela ia realizar com tanto empenho que ela só via isso, né? E a família acabava por se sentir desassistida. E a gente sabe que quando não existe a simpatia dos parceiros de família, né, pelos mesmos interesses, essas perseguições elas acabam acontecendo de forma comum, se tornam comum de acontecer isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é que o Gilberto citou, e a gente sabe, por exemplo, que na nossa casa espírita, muitos companheiros nossos relatam que têm essa dificuldade, né? Muitos trabalhadores dizem: olha, eu não posso me comprometer com a tarefa mais de uma ou duas vezes na semana, porque o negócio lá em casa começa a ficar tenso. Eu não posso me comprometer com um estudo mais de uma vez na semana, mesmo que seja online, porque começa a dar problema. Então, assim, a gente vê que ainda existem essas dificuldades. E no caso da irmã aqui, que fez o aconselhamento, ela foi muito sensível, né, em falar o que ela falou aqui, né, que os nossos atos são mais contagiosos que as nossas palavras, porque às vezes você não pode realmente se dedicar da forma como você gostaria, né, inteiramente, intensamente, estar em todas as tarefas, ou quase todas, porque vai haver uma resistência familiar, ou da parte de um companheiro, de uma companheira, ou dos próprios filhos. E a gente sabe que até as crianças muito pequenas, elas costumam ser muito dramáticas com isso, né? Você vai sair, vai me deixar sozinha, você gosta mais, né? Do doutor Bezerra, da irmã Sheila, do que de mim. A gente sabe que em família acontece isso. Então, ela fez uma orientação, uma ilustração aqui, de que muitas vezes você não vai ter essa disponibilidade do tempo como você gostaria. Vai ser pouco. E às vezes também a forma da perseguição, né? Da perseguição no sentido assim de ter essa relação conturbada, vai ser tão intensa que para o bem da família, às vezes a pessoa acaba não indo realmente, porque vai haver discussões, vai haver retaliações, mas a gente entende que para você ser um cristão, para você seguir Jesus, para nós seguirmos Jesus, não necessariamente temos que estar dentro da casa espírita se não temos condições para fazer isso, né? Pode-se ser um trabalhador do Cristo em qualquer lugar. Então ela fala aqui, ó, os atos são muito mais contagiosos que as palavras, e também porque às vezes a gente vai usar de prerrogativas de falas dentro da família que vai acabar, ao invés de unificar, vai separar, porque um ou outro já tem um certo banzo, uma certa antipatia, né, da religião, e vai usar aquilo assim, olha, você sempre está jogando ponto para mim, você sempre está falando isso, é para mim. E a gente sabe que a gente tem uma tendência a usar isso, porque quando a gente escuta uma palestra, a gente fala assim,
mas fulano podia estar aqui para ouvir isso, né? Não, o fulano não precisava estar lá para ouvir isso, não. Quem precisa ouvir é quem está lá, né? Nós. Então, Com certeza. não é? São várias situações, são várias situações. Então, para ser um trabalhador do Cristo, você pode ser de várias formas, até mesmo usando pouco a palavra e mais o gesto, porque a palavra muitas vezes ela vai ser um caminho de contenda, ela vai ser mal compreendida, né? E muitas vezes a gente também quer levantar bandeiras, quer hastear bandeiras que a gente não dá conta de sustentar, né? O que a gente alardeia não casa com o que a gente é. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, que eu acho muito importante a gente lembrar, que é o valor de não se perder as oportunidades. Eu já vi alguns palestrantes falarem sobre isso, né? Palestrantes muito sérios falar sobre isso. Acho que um deles até Divaldo, que ele diz assim que muitas vezes a gente encontra as resistências na família é porque o rio ele sempre busca o mar e muitas vezes a gente coloca umas interrupções nesses veios, né, que deveriam ser contínuos, deveriam fluir de forma natural. A gente coloca algumas interseções ao nosso bel prazer e vai chegar um momento em que a gente vai retornar aquele veio e a gente vai encontrar a intersecção que a gente mesmo implantou. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes a gente tem a oportunidade de ser operoso na vida e a gente não faz por falta de interesse, por falta de compromisso. E a vida dá voltas, né, gente? E a gente sempre vai repassar pelos caminhos que a gente tem necessidade de percorrer. Então, se eu não dou valor à minha oportunidade de servir com a facilidade que a espiritualidade, né, coloca no nosso planejamento, em uma outra feita, eu vou voltar e vou ter que percorrer aquele mesmo caminho, só que eu já não vou encontrar as facilidades. Então, muitas vezes, a família é difícil, os companheiros contrários às nossas ideias, né? Que deveria ser uma coisa natural, você poder ir, você não está buscando fazer o mal a ninguém, deveria ser algo natural, abraçado com naturalidade, e isso não vai acontecer. Por quê? Porque muitas vezes nós implantamos a dificuldade no nosso caminho. Então, quando a gente vai caminhar por aquele caminho de novo, a gente vai achar pessoas, vai encontrar com pessoas que serão contrárias a esse caminhar nosso, mas a gente não deve observar isso pelo lado negativo. Ah, isso aqui foi me dado nessa vida, né? Como uma oposição à minha liberdade, uma coisa pesada, negativa. A gente tem que lembrar que muitas vezes somos nós que construímos os empecilhos. E como a vida dá voltas, a gente vai ter que repassar pela estrada e vai reencontrar os empecilhos que nós criamos, só que revestidos na forma de companheiros, de familiares, né? Pessoas muito contrárias à religião, então a gente vai falar da nossa, né? Contrárias ao espiritismo, e isso acontece muito. Então, essa conversa dela aqui me lembrou muito essa diversidade de situações que acontecem e que a gente tem que ter, né, equilíbrio para poder passar por isso. Porque brigar, despender energia, né, o ácido da discussão, não vai levar a gente a lugar nenhum. Vai complicar ainda mais. Obrigada, Gilberto. Ok. O próximo parágrafo, a Mariana fala o seguinte: sim, com uma vozinha diferente, concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus
sem reclamar. Quer dizer, então, que ela era do tipo reclamona. Ela reclamava da incompreensão e ficava reclamando, acabava digladiando. Os comentários continuam e são pertinentes exatamente por causa disso. Muitas vezes a gente faz e faz reclamando. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar. Antes de tudo, teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria de crença. Incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos, das irreflexões, nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Olha só, gente, esse parágrafo aqui é um pouco grande. Essa outra companheira falou uma coisa, falou muitas coisas, deu muitas exemplificações. Uma delas, as discussões caseiras sobre religião, sobre pontos de vista, aonde um não quer ceder de forma nenhuma o terreno e a compreensão que o outro estava tendo diferente da dele. Então, assim, às vezes entramos em discussões, às vezes não fundamentadas, que é o pior, que quando a gente tem fundamento, quando a gente conhece o assunto, a gente consegue discutir melhor. Por isso o Espiritismo pede de todos nós que a gente estude muito, para que a gente discuta pelo menos, ou vamos falar, que a gente, eu não vou falar a palavra discute, a verdade não é essa, para que a gente pondere com razão, ou pelo menos munido de ferramenta que possa, pelo menos, explicar aquilo que a gente está querendo. Então, assim, essa companheira, ela brigava praticamente o tempo todo, então ela entrava em atrito com o marido e era assim, eram brigas ferozes. Vocês imaginam, pega um copo d'água e pegue uma tintura de qualquer cor e jogue na água. Vocês vão ver que a água todinha vai mudar de cor. Por a gente não ver, que esse é um problema que eu sinto que eu entendo, mas tem gente que pode ser que, por mais que a gente fale, ele não consiga perceber. Quando a gente
está nervoso, irritado, emitindo ondas cerebrais, a gente está jogando uma forte onda sobre a outra pessoa. E há uma interação da pessoa reagir a essa onda para cima da gente. Assim como a gente faz a tintura na água, as nossas ondas se chocam e provocam não só aquela mudança de cor, como também a mudança de sintonia. E essa mudança de sintonia pode nos causar dentro do nosso, não só dentro do nosso cérebro, assim como dentro do nosso corpo, alterações. A gente fica completamente alterado. As nossas glândulas produzem substâncias que afetam todo o funcionamento corporal nosso. E quando a gente fica irritado, vocês já repararam como dói uma coisa, dói outra, a cabeça, a pessoa fica irritada, a cabeça doendo, são vários sintomas. Então, assim, a gente pode ter um colapso nervoso, a gente pode ter um ataque cardíaco, se a gente não souber controlar essas energias que nós estamos enviando e que nós estamos recebendo. Por isso a gente aprende que a gente deve levar a conversa num plano mais ameno, tentando não digladiar de forma irracional aos gritos, mas falando calmamente, tentando mostrar os pontos de vista, tentando se explicar, tentando entender o outro, que muitas vezes a gente não quer entender o outro, porque a gente já tem o nosso embasamento e acha que o embasamento do outro não vai nos convencer jamais. Então, quando você entra numa discussão ou num digladiamento nesse nível, fica difícil de você, muitas vezes, controlar tudo que está acontecendo com você. Então, essa lição nos mostra, esse parágrafo nos mostra o tanto que a gente precisa controlar os nossos pensamentos e as energias que nós estamos emitindo em direção ao outro, para que a gente não provoque no outro algum mal-estar e que o outro não provoque em nós, porque quando a gente consegue controlar as nossas energias, a gente serena e a gente produz paz. Quem quiser fazer mais algum comentário, está aberto. Esse parágrafo é grande e é bastante instrutivo. Vai, Renata, pode falar à vontade. Gilberto, e para a gente poder pensar que aqui não se trata de uma conversa, assim, de uma fala, de uma troca que serve até apenas para uma questão espiritual, né? Espiritual na questão dessas personalidades aqui estarem no plano espiritual. A gente também tem que lembrar que nós somos espíritos, né, gente? Encarnados, mas espíritos. Então, quer dizer, tudo que a gente está refletindo, que está sendo oferecido para nós aqui hoje, é para a gente poder aplicar na nossa vida e caminhar de forma mais equilibrada. Por que eu estou dizendo isso? Sobre tudo isso que o Gilberto falou, a gente vai observar, por exemplo, que ela começa falando de um desequilíbrio que era causado num companheiro que ele ficava neurastênico, né? Então, o que o Gilberto falou, neurastênico, nervoso, sensibilizado, entre outras coisas. Então, a gente observa que as palavras, né, usadas de forma irrefletida, sem necessidade, né? Sem necessidade. Muitas vezes é só porque a gente não quer ficar calado, é só porque a gente quer ter razão, ou é só porque a gente acha que tem razão, só que o outro também acha que ele tem razão, e ele também vai defender o ponto de vista dele, porque ele também acha que ele está certo. E no frigir dos ovos, ninguém está certo, né? Porque a gente vai observar isso, e isso é uma coisa que está ainda muito em pauta no nosso meio, na nossa sociedade, são as discussões por conta de política. Várias amizades
várias relações íntimas se desfizeram por conta de política. Isso é um problema que a política trouxe para nós, gente? Não, isso é um problema nosso, de destempero, de descompasso, de desequilíbrio nosso. Só que a gente observa que essa pauta, né, de se discutir, a sua ideia ela é sua, a sua opinião ela é sua, ela te pertence, ótimo, e vida que segue. Só que a gente quer doutrinar a mente dos outros, né? E, gente, cada um escolhe o caminho que quer caminhar. Então, por que eu estou falando? Porque ainda hoje, se discute, se rompe, se desequilibra, mas de forma tão profunda, por causa de algo que acontece corriqueiramente e normalmente no nosso meio, porque política faz parte do engendramento né, da nossa sociedade. Então, sempre vai haver. O que não pode haver é o que a gente faz. Então, a gente abre um caminho muito amplo e muito perigoso para o desequilíbrio. E o Emmanuel costuma dizer, uma coisa assim que eu aprendi com o Emmanuel, ele dizer que a linha que separa o equilíbrio do desequilíbrio ela é muito tênue. É muito fácil você caminhar, é muito fácil qualquer um de nós caminhar de uma banda para outra e sem perceber. Só que uma vez que a gente desequilibra por causa de uma coisa assim tão pueril, a gente se acostuma a caminhar por muito tempo naquelas zonas de desequilíbrio. Então, quando a gente faz uma observação, um mapeamento da onde a nossa mente mais estagia durante a nossa encarnação, ela estagia mais nos pontos de desequilíbrio, nos pontos de confronto, né? De confronto. Porque, como o Gilberto falou, não existe nenhum problema em você discutir. E discutir, a gente leva a palavra discussão para o lado da briga. Não. Discutir, debater, isso é livre. O que não é livre é a gente achar que o outro não pode viver a opinião pessoal dele, a escolha particular dele, é dele. E isso a gente faz em tudo. Eu trouxe essa questão da política porque é uma coisa muito vigente, muito vigorosa ainda, muito vigorosa. Eu conheço pessoas que se distanciaram assim, em definitivo. Familiar, família. Minha filha. Dentro da Minha família. filha. Porque se é pessoas de fora, vida que segue. Se não conseguiu restabelecer, vida que segue. É só não fazer de novo. Mas dentro da família é uma perda muito grande, é uma perda irreparável, por uma questão de opinião. Aí alguém pode dizer, não, mas são opiniões sérias, valem a pena ser discutidas, não vale a pena se distanciar por conta delas. Então, aí a gente vai aprender o que essa amiga aqui está falando sobre o verbo, né? Está falando sobre o verbo, sobre como utilizar a palavra, que a gente não deve verter fel. E a gente deve lembrar o seguinte, toda vez que a gente desequilibra, a gente cria um link, por qualquer situação a gente está dentro dele. A gente desequilibra com facilidade, porque é como se o nosso cérebro já identificasse, né? Aquilo fosse uma chave, uma decodificação. Então, toda vez que surge a situação, a gente caminha para ali e a gente se mantém ali. Aí a gente vai observando, gente, está acontecendo vários surtos, né? Pessoas que perdem a noção de si, surtam mesmo, tem surtos psicóticos. E do nada a pessoa não tinha esse problema e de repente ela começa a ter umas estranhezas assim, e tem que ir para o hospital, tem que passar por um período, né, de medicação e tal. Então a gente vai vendo, primeiro, que nós estamos mergulhados nessas energias todas, né?
em um oceano de energias. E o link que a gente faz de acesso com as energias que mais nos acolhem vai falar, né? Às vezes eu posso ficar furiosa, enraivecida, com nada. Eu acessei um link, eu vou para ali. Ali eu posso fazer tantas barbaridades e que vai complicar, vai me afundar ainda mais naquela faixa de desequilíbrio, e eu vou permutar com energias assim, ó, nesse viezinho, e é mais difícil de recuperar, é mais difícil. Por exemplo, pessoas que têm mais tendência a serem introspectivas, né? A guardar as coisas mais para si mesmo, está sofrendo e ela está lá como se ela fosse uma paisagem, nada afeta ela. Diante de um link desse de acesso a uma região dessa assim de dor muito muito profunda, e ela não conseguir sair dali, ela pode ter um desequilíbrio, um distúrbio que vai manter ela ali em uma crise muito profunda. Então, são coisas para a gente prestar atenção. Aqui é um relato espiritual falando para nós, espíritos encarnados, que fazemos o mesmo movimento. Aqui eles estão relatando para a gente experiências deles quando encarnados, quando aqui onde nós estamos agora. Então, para a gente observar que essa situação não se trata de uma situação espiritual, né? Aconteceu porque eles estão no plano espiritual, não. Aconteceu com eles encarnados. E eles voltam para o plano espiritual com todo esse dilema. Obrigada, Gil. E o interessante de notar que a última frase deste capítulo, ela diz com todas as letras: entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Então, ela parou e ela não conseguiu fazer mais nada em termos de se elevar espiritualmente, e aí, por isso que ela está ali naquela roda de companheiras, contando o caso dela, de que ela não conseguiu nem trabalhar dentro daquela tarefa que ela tinha se comprometido. Pode falar, Denise? Ô, Gilberto, esse capítulo, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Esse capítulo me fez rememorar a minha entrada no Espiritismo, né, aos 20 anos, e assim, me trouxe à memória situações que eu vivi, né, e a bênção que foi também entender hoje, 25 anos depois, como que você está mudando a sua vibração, a sua sintonia. Eu, quando conheci a doutrina espírita, apanhei muito da minha mãe. Minha mãe queimou meus livros, jogou fora o livro dos espíritos, o evangelho, ela jogava fora e ela comprava outro. Eu trabalhava lá na casa que eu frequentava, os estudos era ao sábado. Eu chegava às 5 horas, às 17 horas para tomar banho, para ir para o estudo, que começava às 18h30. Eu apanhava de cinto, de cabo de vassoura. Eu tinha dia que eu ia sem tomar banho mesmo, cheio de vergonhas e marcas, porque ela não aceitava, né, minha escolha. Bom, Deus é muito bom, que 7 anos depois eu encontrei meu marido, que também é de uma família espírita. Aí tudo que eu passei com minha mãe, Deus me deu um companheiro que pudesse me ajudar nessa caminhada. E eu, assim, pensando, hoje, já perdoei minha mãe, mas eu lembro uma fala muito, quando a Renata falou de sintonia, hein? De uma desses sábados de estudo, eu cheguei na casa espírita que eu frequentava, muito transtornada. Aí uma companheira falou: Denise, muda a sua sintonia. Já pensou se você desencarnar agora? Como você vai chegar lá no plano espiritual? Porque a minha revolta era muito grande com a minha mãe. Mesmo eu não entendia, hoje eu entendo, né? A dificuldade dela. Mas eu ficava muito revoltada, falava assim, gente, eu estou indo para a casa espírita, não estou fazendo nada de mal, não estou indo para bagunça, não estou indo para baderna, e minha mãe não entendia.
sabe? E aí, quando a minha colega falou assim, muda a sua sintonia, e quanto mais revoltada eu ficava com minha mãe, mais desequilibrada ela ficava comigo. Mais desequilibrada ela ficava dentro de casa, até ponto de me colocar para a rua, né? Meu pai não morava com a gente na época, ela me colocou para a rua, ela ligou para meu pai e falou assim, sua filha está indo para o centro de Macumba. Aí meu pai foi lá, voltou, falou assim, filha minha não vai para fora de casa, eu retornei para casa, com o apoio do meu pai, e assim foi, né? O tempo passou até eu casar. Então, quando eu penso em mudança de sintonia, eu lembrei, quando a Renata falou isso, dessa questão, né, pensamento, eu lembrei muito dessa fala dessa companheira, sabe? E hoje, assim, eu vivo numa paz tão grande com minha mãe, um perdão, mas perdoei, assim, eu sei que era necessário passar por tudo isso, sabe? E esse capítulo me fez rememorar toda essa minha trajetória. Eu fiquei, assim, muito impressionada, mas acho que os planos de Deus são perfeitos, sabe? Nada é por acaso. Pode ir. Nossa, Denise, diante do seu depoimento aí, da sua fala, você tinha tudo para fazer igual elas aqui no livro, né? Um dia você estaria lá falando, aconteceu isso, minha mãe fez isso e tal, e eu desisti. Já pensou? Que bacana hoje, a gente, diante desse estudo aqui, você poder olhar e falar assim, eu venci, né? Às vezes, é o que a Renata está falando, a gente vai dando voltas e encontra com aqueles obstáculos que a gente deixou, mas a coisa é redonda, né? Isso. O caminho é circular, então a gente retorna neles. E quem sabe hoje, nesse tempo aí, né, você estava retornando num obstáculo que algum dia aconteceu lá para trás e precisava ver se você realmente iria dar conta dele. Puxa vida, foi muito difícil, mas você deu conta. Sim. É engraçado, em uma das crises da minha mãe, ela falou assim para mim, eu sirvo para ser mais espírita que você, porque eu sou mais caridosa que você. Eu falei, graças a Deus, lá tem espaço para nós duas. A senhora quer ir comigo? Ela não aceitou, não, viu? Que bom. Esse depoimento é muito interessante. Na verdade, esse capítulo está fazendo a gente voltar às várias situações. Na hora que a Renata falou sobre política, a minha filha era uma espírita convicta, porque eu coloquei eles na evangelização. Eu contei até a história de que eu falei para o pai de vocês não mais será católico. Então, vou levar vocês numa casa espírita, vocês vão assistir algumas aulas de evangelização, e depois de 3 aulas, se vocês quiserem continuar, tudo bem. Se vocês não quiserem, eu levo vocês para o catecismo e vocês vão continuar na doutrina católica. As 2 meninas rapidamente se afeiçoaram ao espiritismo. E a mais velha, ela inclusive é engenheira, então, assim, engenheira eletricista, então isso facilita, vamos dizer assim, todo o entendimento. Então, eu a considerava altamente instruída em termos de espiritismo. Ela está em Brasília e ela frequentava um centro e trabalhava muito nesse centro. Mas aí, com a política, a bendita política nas eleições de 2018, como houve um direcionamento da FEB para um certo candidato, ela não aceitou que o espiritismo estivesse, dentro do espiritismo, tivesse aquele apoio. Então, ela abandonou o espiritismo simplesmente. Então, assim, isso aconteceu a nível religião, a nível de família, conforme a Renata falou, de haver uma separação na família, porque uns eram de um lado, outros eram de outro, e assim sucessivamente. E a gente ainda está vivendo esses atritos até hoje. E com isso a gente acaba estagnando, às vezes, dentro de uma filosofia, dentro de um princípio de vida.
Mas o que me fica na mente é que o trabalho inicial que a gente fez, os evangelhos no lar que a gente fez, os ensinamentos que a gente teve, isso não vai ser apagado da mente, porque a nossa mente não deixa perder nada. Então, está tudo lá. Vai chegar a hora da continuidade do trabalho. Eu tenho certeza que tudo em relação à lei do progresso, vai continuar a evolução do pensamento filosófico, religioso e do pensamento intelectualizado continua sempre. Então, é questão de tempo. Então, a gente olha para tudo que aconteceu e simplesmente a gente vai trabalhando dentro do possível para que a gente ainda se mantenha dentro das nossas convicções, dentro do nosso trabalho, fazendo o melhor possível. E foi muito interessante todos esses comentários, porque realmente fez a gente voltar. E aí, cada um viver o que tem sido vivido agora e no passado, a respeito de religião, a respeito de outras coisas também. Porque nessa hora volta tudo entorvelino nas mentes de todo mundo. E o próximo episódio, eu acho que é bem grande, vai ser sobre o medo. Eu preferiria continuar na próxima quarta-feira, mesmo não tendo encerrado o tempo, para que a gente não perca o fio da meada, porque está aqui, vai haver uma mudança aqui, né? Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Aí vai contar a próxima história. Ô, Rosa, o que você acha? Eu acho que é perfeito. O tempo está muito escasso, já são 8h54. 20h54? Eu acho que é bom a gente parar assim, né, pontuar bem as paradas, acho que fica bacana Isso. assim. Né? Tá bom, então. Então, nós podemos passar para a prece, né? Isso. E continuaremos na próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Quem gostaria de fazer a prece final para nós, por favor? Eu faço. Divino Mestre Jesus, obrigado por esse banquete que o Senhor nos oferece, abrindo lugar na sua mesa para nós saborearmos, degustarmos todas essas bênçãos em forma de alimento que nutrem a nossa alma, mata a nossa fome, dessedenta-nos o espírito. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita desse estudo. Obrigada. E não nos deixe, Senhor, sós à margem, perdidos diante de nós mesmos. O Senhor bem sabe que nós ainda não damos conta de nos afastar do Senhor e nos mantermos em pé. E se algum dia, em algum momento, quando nós estivermos em condições de nos mantermos em pé, e com o Senhor a uma certa distância a nos olhar, ainda assim nós te rogamos, não desvie o seu olhar de nós. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja, nós que agradecemos, Renata, você e a todos que aqui estiveram essa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.